Alô pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. E eu gostaria de começar o vídeo de hoje com uma nota de esclarecimento. Em virtude das minhas críticas no último vídeo ao presidente da República por conta da suposta indicação de Marcelo Crivella à Embaixada do Brasil em Pretória, na África do Sul, eu recebi diversos comentários, alguns agressivos, outros tantos bastante deselegantes, para dizer o mínimo. E eu gostaria de esclarecer o fato de que, por ter criticado o presidente, não significa que eu deixei de apoiá-lo. Muito pelo contrário. Na minha opinião, é a nossa obrigação, enquanto eleitores do presidente, enquanto apoiadores do presidente, apontarmos cada equívoco que possa haver no governo. Porque nós não somos petistas que apoiam erros, corrupção, crime. O que nada disso nós temos no nosso governo. Nós não temos corrupção, nós não temos crimes, mas temos equívocos, sim. E, na minha opinião, a indicação de Marcelo Crivella para uma embaixada é um equívoco grave. Primeiro, Marcelo Crivella não é diplomata. Segundo, que ele tem um passado recente que não é o melhor para ser associado com a imagem do Brasil no exterior. Já não temos a melhor imagem no exterior. E aí, para embaixador, representação maior da nossa nação em outro país, um país importante, um país estratégico como a África do Sul, termos um embaixador que há pouquíssimo tempo foi preso no final de seu mandato como prefeito e até o presente momento tem o seu passaporte retido pelo Supremo Tribunal Federal, eu não creio que sejam as melhores credenciais a se apresentar. Recebi muitos comentários também dizendo que Marcelo Crivella é inocente e eu não deveria julgá-lo por conta disso. O fato dele ser culpado ou inocente é completamente irrelevante para esta indicação. Pesa muito mais o fato de que ele não é diplomata e pesa o fato das acusações que ele está respondendo. Como diz o velho ditado, a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Uma vez mais, o embaixador é a presença máxima, a representação máxima da nossa nação em um outro país. Então nós queremos alguém que represente a nossa imagem da forma com que nós queremos ser retratados. Então eu não quero ninguém dizendo que o embaixador do Brasil responde por possíveis acusações criminosas. Que o embaixador do Brasil já foi preso. Que o embaixador do Brasil já teve o seu passaporte retido pelo Supremo Tribunal Federal. Ainda que nós conheçamos muito bem o nosso Supremo Tribunal Federal. O embaixador do Brasil representa o Brasil e deve representar a imagem que nós brasileiros desejamos ter no exterior. Simples assim. Então, sim, vou tecer as minhas críticas ao presidente toda vez que, na minha opinião, tenha havido algum equívoco na sua gestão. O que, mais uma vez, não quer dizer que eu deixei de apoiá-lo em momento algum. Sim, estou com o presidente, desejo o melhor para o governo federal, porque eu desejo o melhor para o Brasil, eu desejo o bem do Brasil. E com isso eu espero que tenha esclarecido o que foi dito a respeito das minhas críticas em relação à suposta, mais uma vez, nomeação de Marcelo Crivella, porque até o momento eu não ouvi o presidente se pronunciar a respeito. Um outro ponto do vídeo anterior que me rendeu muitas críticas foi o fato de eu ter comentado a respeito da universidade chinesa que deseja se instalar em Budapeste. Fui acusado de endossar uma universidade chinesa, de apoiar a China, quando o meu comentário foi completamente o oposto a isso. Eu simplesmente disse que não é boicotando a instalação de uma universidade na cidade de Budapeste, que tanto carece de recursos, sendo que esta universidade trará, a priori, 2 bilhões de euros, como for acordado com o governo húngaro. Não é boicotando esta universidade que você vai boicotar o projeto de expansionismo cultural chinês. E o meu comentário foi: ninguém é obrigado a frequentar uma universidade chinesa, ou qualquer universidade que seja.
Se eles querem pagar para se instalar aqui, que o façam. Cabe aos estudantes decidirem se lá vão estudar ou não. E eu prezo a liberdade de escolha. Até a liberdade de escolha de se tornar um comunista, se assim o desejar. Então, se alguém desejar ir para uma universidade chinesa para estudar a doutrina maoísta, marxista, o que quer que seja, é o direito individual de cada um. E principalmente nós, pessoas de bem, devemos apoiar a escolha individual de cada pessoa. Ao contrário disso, nós seremos exatamente o que são os esquerdistas. Ou aceita-se a ideologia deles, ou não se pode aceitar mais nada. Eu não penso desta forma. Eu acredito na liberdade e no capitalismo. Ah, mas capitalismo vindo da China? Sim, a China está pagando. Então nós não devemos discriminar os fundos, o dinheiro que venha de onde vier, desde que venha de forma legal. Então, para esclarecer este ponto também, não estou endossando uma universidade chinesa, eu não estou endossando o sistema, o regime chinês, que eu tanto abomino. Não. Mas estou endossando a liberdade. A liberdade e o capitalismo. Sim. Então eu espero também ter esclarecido este outro ponto do vídeo anterior, que parece que não ficou claro. Mas talvez seja um certo nível de analfabetismo funcional ao qual a sociedade brasileira padeça, graças a Paulo Freire e a pátria educadora que tanto assolou o Brasil. Porque a maioria das pessoas, de fato, me destinaram comentários muito positivos, a que acrescentam a nossa pauta sempre. Mas você tem aquela minoria barulhenta que tende a ter uma audição seletiva, ou falta de compreensão mesmo. Mas, tendo explicado, então, esta nota do dia anterior, vamos à pauta do dia. Então, temos as eleições peruanas, tivemos também o secretário Élcio Franco, ex-secretário Élcio Franco, na CPI circense. Teve também a visita do ministro Barroso ao Congresso para discutir o voto impresso. E eu vou tocar também no ponto sobre a picadinha chinesa aqui na Hungria, que está levantando polêmica. Então, pessoal, bora lá. Se você ainda não é inscrito no canal, dá um cliquezinho aqui embaixo. Se curtiu o vídeo, dá o seu like ou o seu dislike se não gostou. Vamos nessa? Então, as eleições peruanas... Que tragédia, que tragédia. Bom, tudo indica que temos agora uma nova Venezuela. O comunista marxista Pedro Castilho estava há 20 minutos atrás com 80 mil votos à frente da corrupta Keiko Fujimori. Então, eu não estou dizendo que Keiko seria o melhor para o Peru, de forma alguma. Eu acho que, como falei anteriormente, não é uma escolha fácil de se fazer. Você vai escolher entre se tornar uma Venezuela ou se tornar uma Cuba, talvez. Porque não há um bom candidato no momento. A dinastia Fujimori todos nós conhecemos muito bem. Não é à toa que Fujimori pai está preso. A ponto de partir deste mundo, mas continua preso. Isso a cria tentando a eleição. Não está definida ainda. Para ser bem claro, antes que me acusem de fake news aqui, a eleição não está definida, mas tudo indica, devido à contagem corrente dos votos, que o candidato Pedro Castilho, marxista, comunista, assumido, com suas próprias palavras, será o próximo presidente do Peru e nós sabemos muito bem qual o projeto dele para aquele país. Então, é uma coisa muito triste, muito triste. E falando agora da CPI circense, o ex-secretário do general Pazuello, Élcio Franco, foi mais uma vez para o Tribunal da Inquisição da CPI e confirmou tudo aquilo que já havia sido dito anteriormente por todos aqueles que falaram a verdade na CPI. Inclusive adicionando outros fatos que não tinham sido colocados tão claramente para a decepção dos palhaços de plantão, daqueles vagabundos. Bom, ele confirmou as cláusulas leoninas da Pfizer, como o pagamento adiantado, como a falta de garantia na entrega das picadinhas.
e ainda a isenção de penalidades por atraso na entrega, caso houvesse. E foi um pouco além. Nas cláusulas leoninas da Pfizer, o Brasil deveria colocar um prédio no exterior, um prédio de embaixada ou algum patrimônio brasileiro no exterior, como garantia de pagamento. Para se ter uma ideia de quão absurdas eram estas cláusulas. E queria uma lei específica que protegesse as cláusulas da Pfizer no Brasil. Uma medida provisória que se tornasse lei permanente. Então tudo isso teve que ser negociado e renegociado inúmeras vezes. Um outro ponto que ele trouxe à tona, muito importante, eu adorei ver a cara principalmente de Renan Canalheiros quando ele disse isso, foi que o FDA, que é a Anvisa norte-americana, somente aprovou a picadinha da Pfizer no dia 11 de dezembro de 2020. E eles queriam que o governo federal tivesse aceitado este contrato e pago adiantado por algo que não existia em agosto, ou antes, se possível. Quando o FDA somente aprovou no dia 11 de dezembro de 2020 e a Anvisa só veio a aprovar em fevereiro de 2021. Ou seja, o circo pegou fogo, o circo desabou, não faz sentido. Nada naquele circo faz o menor sentido. E foi tudo tão repetitivo, aquela inquisição de sempre, os ataques, os insultos. Se fosse uma novela, por assim dizer, nós estaríamos vendo a barriga da novela. Aquele ponto em que o enredo se arrasta, que teve aquele começo alucinante e depois aquele enredo que se arrasta até chegar no final meia boca. Então é exatamente isso que nós estamos vendo no momento na CPI circense. E aqui na Hungria, a população começou a se preocupar agora imensamente com o nível insuficiente de anticorpos produzidos após as 2 aplicações da picadinha chinesa. Muito interessante, não? Porque primeiro fizeram um estudo em pessoas idosas e o nível de imunidade não correspondia à expectativa. Então começaram a testar pessoas jovens, na faixa dos 30 e poucos anos, e também não possuem a quantidade de anticorpos necessário e esperado da picadinha chinesa. E já começa então a se falar uma terceira dose da mesma. Por ironia, a Hungria doou a Cabo Verde 100 mil doses da picadinha de Oxford. Eu acho uma atitude muito bonita, eu acho que devemos ajudar os países que estão mais necessitados, claro que sim, obviamente. Mas após imunizar a maioria da sua população com um imunizante ineficiente, faz-se a doação de 100 mil doses para um outro país de um imunizante que tem a sua eficiência demonstrada. Enfim, é realmente intrigante certas atitudes, não é? Eu sou da filosofia que caridade começa em casa. Então, primeiro, cuide dos seus. E depois, ajude aqueles que necessitam. E, voltando para Brasília, houve também hoje um debate sobre o voto impresso, com a presença do ministro-presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, Barroso, que não levou a nada. Mais uma vez, continua-se este debate sem fim para algo que seria de simples implementação e necessidade de ser implementado. Porque nós não podemos confiar numa eleição que não pode ser auditada de forma segura. E fica a pergunta no ar: qual é o medo do Supremo Tribunal Eleitoral, do Supremo Tribunal Federal, dos ministros deuses? Qual é o medo de se colocar acoplado à urna eletrônica o voto impresso? Nós não estamos falando do voto de papel como era no passado, como ainda acontece em alguns países, que você coloca o xizinho, que é facilmente adulterado, ou que é facilmente trocado. Não, não. Nós teríamos, como tem hoje, a impressão completa do que está na urna e mais os votos individuais, para caso seja feita uma auditoria competente, os mesmos possam ser contados de forma manual. Mas eu não entendo. Então fica a pergunta: qual é o medo? A pergunta que não cala, não é verdade?
E para encerrar, pessoal, voltando ao que eu falei logo no início do vídeo a respeito da minha fala de ontem, o presidente disse algo nos últimos dias que foi muito profundo. Ele cometeu um erro ao se expressar a respeito do TCU e do relatório, que acredito que vocês tenham escutado a respeito, e ele corrigiu a sua fala dizendo: eu não tenho compromisso com o erro. Eu errei, mas eu não tenho compromisso com o erro. Pois bem, mais uma vez, o presidente tem todo o meu apoio, mas se ele errar, se ele cometer equívocos, como mais uma vez, na minha opinião, é um equívoco a indicação de Crivella para uma embaixada, eu também, assim como o presidente, e seguindo a lógica do presidente, não tenho compromisso com o erro, portanto, não apoio equívocos e os aponto. Com isso, pessoal, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, mais uma vez, deixa o seu like. Se não está inscrito no canal, dá um cliquezinho aqui embaixo. E fiquem todos bem. Um abraço.